dias após elevar a taxa de juros para 13,25% ao ano, o Banco Central anuncia que a Selic deve subir mais um ponto percentual na próxima reunião. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Pedro, trata-se do quarto aumento consecutivo dos juros básicos desde setembro do ano passado. Bom dia. Exatamente, bom dia também para você, Aline, Eustáquio e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. Bom, pegou pouca gente de surpresa, né, essa decisão da elevação da taxa de juros em 1%, né, um ponto percentual, já que desde o final do ano passado, né, na última reunião que aconteceu em dezembro, o Banco Central já havia comunicado essa ideia de que a taxa de juros poderia ser novamente reajustada nesse mesmo percentual de 1%. E por que esse aumento, né, Aline? Nesse comunicado sobre a decisão que foi tomada na quarta-feira, o Copom afirma que o cenário externo segue exigindo cautela por parte dos países emergentes em relação à política monetária, principalmente em função da política econômica nos Estados Unidos, que gera dúvidas sobre a postura do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central, né, dos Estados Unidos e que decide sobre os juros lá no país norte-americano. Inclusive, eles estavam em uma trajetória de queda dos juros, trajetória essa que foi interrompida, não houve elevação dos juros, mas os juros se mantiveram por lá e isso tudo tem influência em outros países, no caso do Brasil, que está numa trajetória contrária, né, está na trajetória de alta dos juros e isso influenciou para que essa trajetória se mantivesse. Em relação ao Brasil, esse texto que foi divulgado logo após a reunião que se encerrou ontem, informa que a economia brasileira ela está aquecida, está inclusive com a inflação cheia, né, e acima da meta, conforme a gente pôde observar no final do ano passado, e que as incertezas sobre os gastos públicos provocaram certas perturbações aí no mercado e que também foram cruciais para que esses juros se mantivessem em alta, né? A gente lembra, o governo correu no ano passado para aprovar o pacote de corte de gastos, né, aquele regime fiscal, tentando, né, poupar ali alguns gastos a partir de 2025, mas isso ficou um pouco aquém do que o mercado esperava e, portanto, não teve aquele efeito todo que o governo imaginava, né, sobre o impacto sobre os juros, principalmente, e por isso essa taxa se manteve elevada. Em relação às próximas reuniões que você citou, né, Aline, o Copom confirmou, né, que continuará elevando a taxa Selic em um ponto percentual na próxima reunião que acontece em março, mas não informou se essas altas continuarão nas próximas reuniões. A próxima, né, após março, acontece em maio. Então, em maio, a gente pode ter alguma novidade com relação a essa taxa básica de juros, que agora, né, foi elevada para 13,25%, a quarta alta consecutiva. Lembrando que essa taxa está no maior nível desde setembro de 2023. Vale lembrar também que essa reunião que aconteceu, foi encerrada nessa quarta-feira, né, marcou a estreia de Gabriel Galípolo à frente do Conselho de Política Monetária, ele que é o novo presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula e que substituiu Roberto Campos Neto, até então indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que ao longo do seu mandato, né, em similaridade aí com o presidente Lula, né, teve 2 anos à frente do Banco Central junto com o presidente Lula na presidência da República, que foi muito criticado por conta dessa relutância em baixar os juros. O Gabriel Galípolo, né, mesmo com essa proximidade do governo, com essa indicação do presidente Lula, segue nesse caminho, até porque essa alta dos juros é a principal ferramenta que o Banco Central tem para poder conter a alta da inflação que neste momento segue acima da meta estipulada pelo próprio Banco Central. Neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 19 graus e chove bastante aqui na capital federal. Volto com vocês.